Diz assim, Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo e fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, queridos? Meus amados irmãos, eu louvo a Deus por essa palavra. O profeta Isaías é um profeta muito falado, e eu acho que o profeta mais citado no Novo Testamento. Quando não citado diretamente, as suas palavras são as mais citadas no Novo Testamento. Esse contexto aqui fala acerca das dores e da glória do Messias. O profeta Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, é o profeta que ele mais falou acerca de Jesus Cristo, conhecido como profeta do Evangelho, ou profeta messiânico. Profeta, irmãos, culto, extremamente culto, contemporâneo de Miqueias, contemporâneo de Oséias. Profeta Isaías, ele escreveu um dos maiores livros do Antigo Testamento, quase que em sua completude em tom poético. Se você prestar atenção, o capítulo 53 que nós acabamos de ler, é uma grande poesia que o profeta Isaías escreveu sobre Jesus 700 anos antes, aproximadamente, da sua morte. E agora, irmãos, esse capítulo, ele pode falar conosco de várias maneiras. Não vou me deter muito aos dados acerca do profeta, porque são vários. Ele conscientizou o povo acerca do pecado, o povo que estava para ir para o cativeiro. Ele falou para eles como eles iriam, como seria a redenção deles. É o profeta que ele falou acerca do que aconteceria com o Messias.
E essa passagem ela chama a minha atenção essa noite, no sentido de mostrar a todos nós, justificar a todos nós, por que nós somos amados. Porque é comum a gente ouvir por aí que Jesus nos ama, que Deus nos ama. E nós até sabemos o motivo. A maioria de todos nós sabe citar João 13,16. Mas nós precisamos ser conscientizados um pouco mais sobre o motivo pelo qual Deus nos ama. E eu quero essa noite, em rápidas palavras, responder 4 perguntas com os irmãos, mostrando aqui por que Deus nos ama. Primeira pergunta que eu quero mostrar a vocês imaginam que aqui nós podemos começar perguntando, indagando a todos nós, por que Jesus foi à cruz do Calvário? Preste atenção, irmãos, que se eu lançasse essa pergunta aos irmãos agora, talvez várias respostas surgiriam. Jesus foi à cruz do Calvário por causa do traidor chamado Judas. Jesus foi à cruz do Calvário porque Herodes, ele contendeu contra ele. Porque Pilatos se acovardou e lavou as mãos quando ele podia inocentar Jesus. A gente poderia falar dos discípulos que desapareceram e deixaram Jesus só naquele sofrimento antes da crucificação e também durante a crucificação. Mas preste atenção que a palavra de Deus é muito clara. E o profeta Isaías escreve quase 700 anos antes de tudo isso acontecer, para nos mostrar que o motivo não era nenhum desses que eu acabei de citar. Jesus não foi à cruz do Calvário por causa de Judas, não. Talvez pela alma dele. Ele não foi porque João negou ele 3 vezes. Talvez pela alma do João também. Jesus, quem levou Jesus à cruz do Calvário fomos nós. E nós levamos Jesus à cruz do Calvário muito antes, inclusive, de nós sermos criados. Já estava escrito, já estava planejado por Deus, que pelas nossas próprias forças nós não conseguiríamos chegar lá e precisava de algo da parte dele para nos reconciliar com ele mesmo. Se você ler desde o Gênesis, você vai entender que isso é uma verdade. O profeta Isaías profetizou, e se nós olharmos a palavra de Deus, eu poderia citar muita coisa do que nós acabamos de ler, mas lá no versículo de número 3 diz assim, e não, a Bíblia Sagrada diz, e não fizemos, aliás, o versículo 8, diz assim, pela transgressão do seu povo ele foi atingido. Versículo de número 12 vai nos dizer, ele levou sobre si o pecado do mundo. Versículo de número 4, a Bíblia Sagrada vai dizer que pelas nossas transgressões ele foi ferido e ele foi moído pelas nossas próprias iniquidades. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre Jesus, sobre Deus nessa noite, é que Deus nos ama porque ele entregou seu único filho para morrer por nossa causa. Fique sabendo, Jesus morreu por sua causa. Jesus morreu, mas não porque tem pessoas ainda hoje em dia dizendo que não é importante. Como você não é importante? Como você não vale nada? Eu não estou falando de qualquer pessoa aqui. Eu não estou citando uma personalidade deste mundo, uma personalidade qualquer. Eu estou falando de Jesus Cristo. Nele não foi achado mácula, nele não foi achado pecado. Através dele nós passamos a conhecer Deus. E você observa, Deus ainda assim pegou seu único filho e disse assim, você vai morrer na cruz do Calvário. Vai morrer por causa de Mário Sérgio. Ele é pai, ele é cheio de pecado, ele é cheio de transgressões. A iniquidade gira em torno da vida dele. Por causa dele, você vai morrer na cruz do Calvário. Primeira coisa, sabe por que Jesus morreu? Ele morreu por nossa causa. Glória a Deus. Ele morreu por sua causa. Mas não estou falando isso para você ficar triste. Eu estou falando isso para lançar em rosto e você sair daqui essa noite depressivo. Não, quero desde já que você alegre o seu coração. Porque nesse mundo que a gente vive, irmão, ninguém faz nada pela gente, não. Vocês concordam comigo? Se não for por interesse, as pessoas não fazem nada por nós. Agora existe um, que ele é maior do que este mundo. Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer por nós. É para você alegrar o seu coração nessa
que ninguém poderia fazer por você. Ele está aqui essa noite, dizendo que você é importante, você tem um valor. Você tem um valor. Estão querendo dizer que você não vale nada. Ah, por que dizem isso? Perda de tempo. Perdeu mais um ao inferno. Você tem valor para Deus. Para Deus dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vou adiantar porque a segunda coisa que a gente precisa lembrar primeiro é porque Jesus foi crucificado. Por causa dos meus pecados. Por causa dos seus pecados. Por causa dos nossos pecados. Segundo, você lembra o tipo de sofrimento que ele sofreu? Você lembra, irmãos, que Jesus, primeiro, ele foi colocado na cruz do Calvário. E você lembra por que ele sofreu? Qual foi o tipo de sofrimento? Jesus, quem colocou Jesus na cruz do Calvário, quem mandou Jesus morrer, primeiro que eu vou dizer a vocês, foi o próprio Deus. Porque se você olhar o versículo de número 6, está escrito lá, porque todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Aleluia. Quem mandou Jesus morrer por nós, primeiro foi o próprio Deus. Glória a Deus. Segundo, sabe por que ele morreu por nós? Vou dizer para você, vou passar bem rápido. Ele morreu por causa da malignidade dos nossos pecados. E terceiro, vou dizer, ele morreu por causa dele mesmo. Jesus não foi obrigado a ir à cruz do Calvário. Se você prestar atenção à história de Jesus na cruz do Calvário, em nenhum momento ele se expôs, chegou lá se debatendo, dizendo, eu não queria estar aqui não. Ele foi, e a Bíblia diz que ele foi como ovelha muda. Se você olhar o versículo de número 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Ele voluntariamente fez isso. Jesus não ciscou, irmão. Jesus ele não fez a cena na frente da cruz que não queria estar lá. Se você prestar atenção, ele foi voluntariamente. O versículo de número 10 vai dizer, todavia ao Senhor agradou, não é? Agradou o moê-lo. Ele fez o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Jesus ele foi voluntariamente. A segunda coisa são os sofrimentos que ele passou. Você imagina que eu estou falando do Filho de Deus. Eu estou falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa da gente para ser Filho de Deus? Ele precisa que a gente dê glória ao nome dele para poder ele ter todo o poder? Ele não precisa, irmãos. Ele não precisa disso. Mas você observa que por amor à nossa vida, por amor à sua vida, e você ainda, às vezes eu vou usar nós, vou me colocar, porque às vezes nós ainda somos ingratos. Às vezes nós ainda temos talentos e abrimos a nossa boca e dizemos, não vou fazer, não vou entregar, vou cruzar os braços, vou ficar aqui, eu poderia fazer mais, eu poderia ser mais, eu poderia, não é? Eu sei como fazer, eu poderia fazer melhor, mas eu não vou fazer. Jesus fala conosco essa noite. Lembra do que ele sofreu por nós? A humilhação que Jesus sofreu, irmão. Quer ver uma coisa? O versículo 3 diz assim, era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Você observa, sabe quando nós costumamos estender o rosto? Quando nós temos nojo de alguma coisa. Você faz de conta que não olha. Hoje eu estava conversando com o irmão na hora do almoço e dizendo para ele que a nutricionista mandou eu mastigar cada colherada de comida 32 vezes. Mastigue 32 vezes, depois engula. Aí eu disse a ela, a senhora consegue fazer isso? Ela disse não, na 10ª eu já colocaria para fora. Eu digo, meu Deus, e o que é que eu faço? Você viu alguém nessa situação? Eu estava contando uma vez um testemunho da obra missionária. E eu falei para os irmãos que daquele testemunho do peixe. Não sei quem lembra. Maico, cadê Maico? Está lá atrás no Sonate, já ouviu contar esse negócio. E lá na tribo dos Corubos da Amazônia me foram servir um peixe.
foguinha o peixe numa palha de bananeira. Ele tirou um pedaço do peixe, botou na boca, mastigou. Eles estavam fazendo uma homenagem para mim, na tribo indígena. Aí ele pegou, depois tirou aquele bolo alimentar da boca, assim, bem valorizado, e colocou de volta em cima do peixe. Daí quando eu olhei para aquilo, eu digo, o próximo vai ser eu, porque eu estava do lado dele. Aí ele não passou o peixe para mim, irmão, ele passou para o outro lado. E circulou o peixe por toda a tribo, todo mundo fazendo aquilo. E o intérprete falou no meu ouvido, Mário Sérgio, quando chegar em você, aí você vai ter que comer. Lágrimas desciam nos olhos. Eu olhava para aquele peixe e eu dizia, Jesus, e era como se Deus falasse no meu coração, não é você que quer ser missionário? Quando o peixe chegou para mim, eu olhei para aquele peixe e eu fechava os olhos, porque eu queria esconder o rosto dele. Porque eu estava com nojo daquele peixe. Mas acredita, eu tive que comer. Comi. Aquele negócio gelado desceu da minha garganta, assim, sabe? E quando eu fiz aquilo, os índios começaram a aceitar Jesus na tribo. Mas eu escondi o rosto, sabe por quê, irmão? Porque eu estava com nojo daquilo ali. Agora você observe, olha o que o profeta Isaías diz. Os homens escondiam o rosto, e ele era desprezado, e não fizemos caso algum. Ou seja, você observa, as pessoas desprezaram, menosprezaram Jesus. Sabe por que Jesus passou por isso, irmão? Ele não precisava passar por isso. Ele foi desprezado primeiro, rejeitado pelo povo. Se a gente for ler a Bíblia Sagrada, a gente vai ver, Jesus foi rejeitado pelos religiosos da época. Jesus foi rejeitado pela mesma multidão que aplaudiu quando ele entrou em Jerusalém. A multidão que aplaudiu foi também a multidão que o rejeitou. Que quando gritaram e disseram assim, quem vocês querem que sou? Jesus chamado justo ou Barrabás? Gritaram, solta Barrabás. Mas alguém vai dizer, o teólogo vai me corrigir, vai dizer assim, mas pastor, os crentes não voltaram, perderam a chance de salvar Jesus. Jesus foi as mesmas pessoas que foram lá e aplaudiram quando ele entrou em Jerusalém, foram as pessoas que não tiveram coragem de falar por ele, rejeitaram Jesus. Jesus ele foi rejeitado, irmão, pelas autoridades. Jesus foi rejeitado pelos apóstolos, porque eles fugiram de Jesus. Você observa Pedro, ele rejeita Jesus. Você pode observar, irmão, Jesus foi rejeitado pelo próprio Deus. Ele na cruz do Calvário, ele disse, Deus meu, por que tu me desamparastes? A segunda coisa, por que Jesus, qual tipo de sofrimento que ele passou? Ele passou, irmão, por rejeição. E dói ser rejeitado. Você já foi rejeitado alguma vez? Dói ser rejeitado. Dói a pessoa olhar para você e dizer, eu não gosto de você, você não é bem-vindo a esse lugar. Dói. Você imagina, às vezes tem pessoas aí que são rejeitadas na própria igreja. Dói, não tem coisa que magoe mais o coração. É como se o próprio Deus estivesse rejeitando. Mas essa noite eu estou falando isso para lhe dizer que Deus não lhe rejeita. Aleluia. Deus não dá as costas para você. Nós rejeitamos Ele, mas Ele não nos rejeita. Ele não nos humilha. Se você olhar a palavra de Deus, Deus diz assim, eu te humilhei, eu te deixei ter fome. Mas Ele diz assim, mas eu te sustentei com o maná do céu. E esses 40 anos que você esteve no deserto, não se envelheceram as vestes sobre ti, nem as sandálias dos seus pés. Para que você entenda que o Senhor te ama. Para que você entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Por nós Jesus foi humilhado. Por nós, irmão, ele sofreu dores físicas. Você observa, deixa eu lembrar para você do chicote de couro com pontas de osso lá, irmão, que quando batia, arrancava um pedaço da carne. E quantos não se lê no livro de história que morreram por causa daquelas chicotadas? Jesus sofreu tudo aquilo por nós, coroa de espinho na cabeça. Não, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa terrível, aliás. Jesus sofreu angústia. Jesus sofreu com pessoas falsas.
Mas a terceira coisa que eu quero dizer para vocês é que Jesus, ele reagiu, irmãos, a todo sofrimento na cruz do Calvário. Agora, interessante é a gente observar, preste atenção que eu já vou terminar, você vai entender porque eu estou falando tudo isso. É interessante observar como Jesus reagiu. Porque se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que está escrito no versículo de número 4, por exemplo, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido. Você vai observar, primeiro, irmão, ele agiu como Deus. Primeiro que ele estava indo, ele sabia que estava indo ser sacrificado. Versículo de número 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Ele foi como um cordeiro. Jesus poderia gritar, e você observa o efeito que teria a voz de Jesus. Se Jesus quisesse, irmão, todo mundo teria caído aos pés dele naquele julgamento. Se ele levantasse a mão e sobre aquela multidão, a multidão caía aos pés dele. Mas a Bíblia Sagrada diz que como um cordeiro ele foi levado, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe por que ele não abriu a boca? Sabe por que ele reagiu dessa maneira? Porque ele sabia que nós estaríamos aqui essa noite. Ele sabia que vieram pessoas ao culto da família essa noite que precisavam ouvir que são amadas por Deus. Aleluia! Que precisavam entender o sofrimento, ser lembrado do sofrimento de Jesus Cristo, para saber que você é amado por Deus. Ele te ama, Deus te ama. Como ninguém não te amou, Ele te ama. Você observa, irmão, versículo de número 8, vai dizer que da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. Você vai ver, ele não estava ali por vingança. O versículo 7, a parte B, vai dizer, irmãos, que ele não abriu a boca. O versículo de número 12, a última parte, vai dizer: ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Ele não agiu com vingança contra ninguém. Tem uma história aí: Jesus castiga quem peca, né? Jesus fosse castigar a gente por causa dos nossos pecados, quem estaria aqui hoje? Quem estaria aqui hoje? Quem estaria aqui sentado dando glória a Deus essa noite? Mas ele não agiu com vingança contra a nossa vida, antes se entregou por nós. Eu quero terminar para que você entenda, é que aonde Jesus foi, o nome dele foi glorificado. E o nome dele foi glorificado, irmãos, por causa da morte dele na cruz do Calvário. Versículo de número 11 vai nos dizer assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto, preste atenção, derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. A quarta pergunta que eu quero responder aqui, irmãos, para vocês é: aonde foi a glória da recompensa de Cristo na morte da cruz do Calvário? Aonde Jesus foi glorificado? Ele foi glorificado pela minha vida e pela sua vida. Sabe quando há a festa no céu? A Bíblia não diz que há festa no céu quando muitas coisas eu poderia citar aqui que acontecem. A Bíblia diz que o céu festeja quando um pecador se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Houve festa no céu comigo e com você. E por causa da nossa decisão por Cristo, o céu comemorou. Esta noite eu quero falar uma palavra profética para a sua vida. Porque estão achando que a festa no céu por sua causa vai cessar. Mas eu quero dizer, pela autoridade que há nesta palavra que eu prego e que amo em minhas mãos e em meu coração, que nada vai cessar a festa que
é glorificado pela nossa vida. Tem um valor tão grande para Jesus, Vitor, que por sua causa, você pensa que é por acaso você está tocando esse negócio aí, rapaz? Você pensa que é por acaso? Ninguém está vendo, né? Qual é a graça que tem? Está batendo esse negócio aí. Jesus está sendo glorificado por sua causa. Por causa da sua vida, Jesus está sendo glorificado. Há um que está ao derredor, querendo colocar no coração o sentimento de dizer: pare, não vale a pena. Mas Jesus vem essa noite por meio da palavra dele, dizendo: não pare. Por causa de você eu sou vitória. Por causa de você, um alto preço foi derramado. Não para, levanta a tua cabeça. Porque Jesus morreu por você, para que você esteja feliz, estivesse feliz. Você imagina quem deveria passar por humilhações. Eu estava observando uma coisa, eu vou terminar, mas eu estava observando uma coisa aqui. É porque, às vezes a gente prega, quantas vezes eu já preguei, José, dizendo que Jesus era feio. Já preguei várias vezes dizendo assim que não se via parecer em formosura, está na palavra, não é? Mas se a gente prestar atenção, se você voltar um pouquinho ao capítulo 52, hoje à tarde eu estava lendo a minha Bíblia. Olha, irmãos, que eu estou na 44ª leitura da Bíblia. Olha como a palavra de Deus é viva. Eu não tinha prestado atenção nisso ainda. Quando eu cheguei no capítulo 52, lá no versículo 14, diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada. Presta atenção a isso, como é interessante, tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Jesus é bonito, irmãos. Você sabia disso? Jesus é lindo. Pense num homem que a gente não tem receio de dizer que ele é lindo. É Jesus, ele é lindo. Jesus é lindo, Mateus. Aleluia. Agora, sabe por que ele foi visto desfigurado aqui? Nunca pregue dizendo que Jesus era feio, não. Jesus era lindo, está aqui, está na palavra. Sabe por que ele apareceu desfigurado? Porque ele sofreu por nós. Sabe quem deveria estar desfigurado, Jaziel? Era você. Mas você já observou que quando a gente aceita Jesus, a gente fica bonito? Glória a Deus. Já observou isso, irmão? Quando a gente... Você já viu uma pessoa que se afasta do caminho do Senhor? Você olha para ela, parece que está faltando algo no semblante dela. Agora você observa, para a gente ficar bonito, José, Jesus ficou feio por nós. Aleluia. Você, irmão, olha que coisa que a palavra que a gente aprende na Bíblia Sagrada. Jesus é lindo. Agora ele ficou feio diante dos homens por minha causa. Por causa de você. Irmão, me diga uma coisa. Eu vou pegar aqui uma pessoa bem vaidosa, eu. E vou dizer assim: Mário Sérgio, é para não mexer com ninguém essa noite. Vou falar mal da Thaís hoje não. Porque hoje de manhã eu falei na escola dominical, ela me jurou de morte. Quando eu falei do bafo, quem estava aqui hoje de manhã? Do bafo, a escola do bafo. Foi, mãe? Ela me jurou também. Mas então pega eu, irmãos, pega eu. Saí de casa hoje, peguei uma pomadinha que a Adria me deu, lá na barbearia, e passei na mão e passei no cabelo. O cabelo já está ruim de sentar, aí eu passei e movimentei aqui. Pensa num homem estressado, é alguém chegar, se alguém chegar para mim e assanhar meu cabelo. Então, não precisa. Eu pegar o Ezequielzinho ali, ó, de Gustavo, como está arrumado. Diga como ficaria em teu coração se eu chegasse para você agora e assanhar seu cabelo todinho. Ele ia me chamar de abençoado, né, irmão? Oh, glória a Deus, o pastor assanou o meu cabelo. Oh, pastor abençoado, que honra ser assanhado pelo pastor, não era isso? Né? Que havia no coração? Não ia vir nada demais, era só glória por causa disso. Não era, né, irmãos? Quem é que gosta aqui de pegar a irmã, que qualquer irmã é vaidosa, tem que ser, senão não está viva. Eu vou pegar o seu cabelo e vou virar ele todinho assim. Você vai ficar revoltada comigo. Pegar a Ariana, eu vou sonhar toda. Meu Deus, como ela vai ficar com vontade de me esganar. Agora você observa que o Filho de Deus se permitiu ficar desfigurado por nós. Você observa que o Filho de Deus, a Bíblia diz assim, irmãos, que não
não se via, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, porque ele estava desfigurado por nossa causa, carregando sobre os ombros os nossos pecados. Mas eu vou terminar, irmão, vou terminar essa história para dizer para você, tudo isso eu estou fazendo você lembrar, para que você entenda que esse Deus tão maravilhoso que foi capaz de pegar o único filho para passar por tudo isso pela nossa vida, ele está aqui essa noite simplesmente para lembrar você que ele te ama. Glória a A Deus. mensagem que eu quero trazer essa noite é simples. Tudo isso vai dizer no final, Deus te ama. Glória Deus te a ama. Deus. Chegaram pessoas aqui hoje que precisam ouvir isso. Sabe, de um tempo para cá eu estou voltando a ser o Mário. Mas eu quero dizer uma coisa, olha para o teu irmão e diz para ele, Deus te ama. Diz a ele, Deus te ama. Diz para ele, Deus te ama. Diga, não deixa ninguém se ouvir, não deixa ninguém ficar sem ouvir isso não. Eu não vi as irmãs aqui dizer, olha aí, a irmã também de vocês aí, Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama. Deus te ama. Deus ama você. Deus ama você. Você não é pouca coisa não, meu irmão. Você foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você vai sair daqui essa noite andando todo orgulhoso na rua. Pastor, mas não pode ser orgulhoso, não pode desprezar os outros. Não é, irmão? Não pode desprezar os outros, mas ter orgulho. Eu vou sair daqui feliz, olhando por cima. Sabe por quê? Porque você saiu tão altivo da igreja, altivo não, rapaz. Saiu feliz, porque o meu Deus que ressuscitou a mulher quando ele orou por ela, o Deus que tirou aquele ali da UTI, quando o pastor Dimas, quando estava com 1% de chance de sair da UTI, o Deus que eu poderia apontar, que curou o Fábio do câncer, que curou o irmão Davi do câncer, que abriu porta de emprego para vários aqui nesse lugar, o Deus, irmãos, que está multiplicando pães e peixes nessa igreja. Aqui para falar desse amor tão grande que não vai ficar só em você. Deus está chegando na sua casa esta noite e Ele está contagiando a sua casa com o amor dele outra vez. Aleluia. Olha para mim, porque vai ter salvação na sua casa. Olha para mim, porque eu vou profetizar. Eu disse, vai sair depressão de lares essa noite. Vai sair, meu irmão, coisa ruim de casas esta noite. E tu vai voltar a perceber o agir de Deus no meio da tua família. Não se acabou a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Jesus te ama. Fique de pé, não vai mais tempo para dizer nada. Deus te ama. Deus te ama. Ele está aqui essa noite. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Ele te ama.